Então, vamos para a nossa revisão sobre ângulos, bissetrizes e triângulos. Ângulos. Então, em relação à medida dos ângulos, recebem nomes específicos, veja. Então, nós temos um ângulo onde o alfa é igual a 0 grau, o agudo, onde o alfa é maior do que 0, mas é menor do que 90. O reto é igual a 90 graus, é um ângulo reto, né? O ângulo obtuso, ele é maior do que 90, porém é menor do que 180. E o ângulo raso, que é o alfa quando é igual a 180 graus. E por último, de giro, que é a volta completa, onde o alfa é 360 graus. Ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma deles é igual a 90. Por exemplo, nós temos esse ângulo alfa aqui, né? Vamos dizer que esse ângulo alfa é o que? São 30 graus. E nós temos o ângulo beta, vamos dizer que ele é 60 graus. Então, quando eu somar o alfa mais beta, vai dar igual a 90 graus. Olha aí, 30 mais 60 é 90 graus. Ângulos suplementares. Nesse caso aqui é quando a soma dos dois é igual a 180. Né? Vamos supor que esse alfa aqui é 120 graus e esse beta é 60 graus. Então, alfa mais beta é 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, então ele possui o mesmo tamanho. Se esse ângulo é 120 graus, consequência, esse oposto a ele vai ser 120 graus. Certo? Vamos supor, se aqui é 120 graus, então aqui só pode ser o quê? 60, né? Porque quando eu juntar esses dois aqui, ele vai dar 180. E a consequência é que esse daqui também é 60. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Duas retas se interceptam em um único ponto, formando 4 ângulos com as medidas indicadas na figura abaixo. Determine o valor desses ângulos. Então, se eles são opostos pelo vértice, que a gente já está observando aqui, significa que eles são iguais. Então, se eles são iguais, basta eu fazer assim, ó. 8x menos 10 é igual a 6x mais 5. E resolver em função de x. 8x, o 6x está positivo, passa negativo, é igual a 5. O 10 está negativo, passa positivo. 8x menos 6x, 2x. 5 mais 10, 15. Então, x é igual a 15, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 15 dividido para 2, 7,5. Então, o x é 7,5. Vamos provar? Aqui, ó. 6x mais 5. Então, 6 vezes 7,5 mais 5. Quanto é 7,5 vezes 6? Ó? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Mais 3, 43. Uma vírgula para a direita. Então, eu tenho 43 aqui, mais 5. Tem certeza? É, tá certo. 43 mais 5, 48. E 8x menos 10 vai ficar 8 vezes 7,5 menos 10. 42. Ó, esse cálculo aqui tá errado. Desculpa aí. Vamos lá, de novo. Se 6 vezes 7 é 42, mais 3, com certeza ele vai ser 45. Então, aqui vai ficar 45 mais 5. E 45 mais 5, olha, é 50. Viu, gente? Então, o ângulo é 50 e não 48. Então, vamos lá. 8 vezes 7,5 menos 10. 7,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7, 56 mais 4, 60. Uma vírgula para a direita. Então, aqui vai ficar 60 menos 10. E 60 menos 10 é 50. Então, ficou provado que os dois são ângulos de 50 graus. Observe a figura abaixo e determine o valor de x e de y. Olha aí. Ele quer o valor do x e quer o valor do y. Então, nós sabemos que esses aqui são opostos pelo vértice. E no momento que eu descobri o y, eu descobri esse outro aqui também, não é isso? Já que eles também são opostos pelo vértice. Então, ficou
3x menos 15 igual a 60. 3x é igual a 60, o 15 passou positivo. 3x é igual a 60 mais 15, 75. X é igual a 75, ó, ficou assim, ó. X é igual a 75, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 25. E o y? Quando eu pego tudo isso aqui, eu tenho 180 graus, não tem? Porque é um ângulo raso, não é isso? Então, y mais esse 60 aqui vai ser igual a 180 graus. Y é igual a 180, o 60 vai passar negativo. Então, y é igual a 180 menos 60, 120. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo dado em duas partes de medidas iguais. Vamos supor que o ângulo alfa é 20 graus. Então, aqui também vai ser 20 graus. Ou seja, eu vou chamar aqui o ângulo de AOB e vou chamar a bissetriz de C. Então, esse ângulo todo, ele era quanto? 40 graus. Com a bissetriz passada, agora ficou o AOC de 20 graus e o COB de 20 graus. A bissetriz, ela só divide o ângulo dado em duas partes iguais. Se OP, tá aqui, é a bissetriz de AOB, determine x. Se ela é a bissetriz, significa dizer que 2x mais 8 é igual a 3x menos 10, né? Ó, 3x menos 10 é igual a 2x mais 8. 3x, o 2 está positivo, passa negativo. É igual a 8, 10 está negativo, passa positivo. 3x menos 2x, 1x. 8 mais 10, 18. Então, o x é 18. Vamos provar? Então, vai ficar, ó, 2 vezes o x, que é 18, mais 8. 2 vezes 18, 36, mais 8. 36 mais 8, 44. 3 vezes o x, que é 18, menos 10. 3 vezes 18, 54. 54 menos 10, 44. Sempre que eu tiver dúvida, basta eu provar. O dobro da medida de um ângulo é igual a 130. Quanto mede esse ângulo? Então, eu vou chamar esse ângulo de x. Ele diz que o dobro dessa medida, que é x, é igual a 130. Então, x é igual a 130, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, esse ângulo é quanto? 130 dividido para 2, 65. O dobro da medida de um ângulo aumentado de 20 é igual a 70. Então, vamos lá, vou chamar novamente o ângulo de x. Ele diz que o dobro de x aumentado, ou seja, mais 20, é igual a 70. Então, 2x é igual a 70, o 20 está positivo, passa negativo. 2x é igual a 70 menos 20, 50. X é igual a 50, o 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 50 dividido para 2, 25. Calcule o valor de x nas seguintes figuras. Então, na letra A, ele tem um ângulo de 90 graus, não é isso? E foi traçada uma bissetriz. Então, eu já sei que se eu somar os dois, 3x menos 5, mais x mais 15 vai dar 90. Olha aqui, vai ficar, ó, 3x menos 5 mais x mais 15 vai ser igual a 90 graus. 3x mais 1x, 4x. Menos 5 mais 15, sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 15 menos 5, 10. É igual a 90. 4x é igual a 90, o 10 está positivo, passa negativo. 4x é igual a 90 menos 10, 80. X é igual a 80, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 80 dividido para 4, 20. Já a letra B, ele colocou esse ângulo de 180 graus. Então, se eu somar os dois ângulos, vai dar o quê? 180. Então, vai ficar, ó, 3x mais 20 mais x é 180. 3x mais 1x, 4x, igual a 180. O 20 está positivo, passa negativo. 4x é igual a 180 menos 20, 160.
x é igual a 160, o 4 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 160 dividido para 4, 40. Questão 2. A medida do complemento do ângulo de 27 é... O que é o complemento? Quando eu somo os dois ângulos e vai dar igual a 90 graus. Ou seja, o complemento mais esse 27 vai ser igual a 90. Então, basta eu fazer 90 menos 27, eu descubro o complemento. Então, 0, 10 aqui no caso, né? Ó, tiro 1 do 9 e passo 10, no lugar do 9 fica 8. 10 menos 7, 2. 8 menos 2, 6. Então, a medida do complemento de 27 é 62. Do ângulo de 16, a mesma coisa, ó, 90 menos 16. Tiro 1 do 9 e faço 10, no lugar do 9, 8. 10 menos 6, 4. 8 menos 1, 7. Então, o complemento de 16 é 74. A medida do suplemento do ângulo 128 é... Já o suplemento é quando eu somo os dois ângulos e vai dar 180 graus. Então, basta eu subtrair 180 menos 128. Tiro 1 do 8, faço 10, fica 7. 10 menos 8, 2. 7 menos 2, 5. E aqui é 0, né? Então, o suplemento de 128 é 52. E do ângulo 32? 180 menos 32. Então, vamos lá. 1 e aqui fica 7. 10 menos 2, 8. 7 menos 3, 4. 1 menos 0, 1. Então, o suplemento de 32 é 48. Na figura abaixo, OB é bissetriz de AOC e OD é bissetriz de COE. Calcule x e classifique o quanto à sua medida. Então, vamos lá. Ele já deu que esse ângulo aqui é 70 graus, né? Esse ângulo aqui é 50 graus. Então, se o D é a bissetriz de EOC, significa que esse ângulo aqui é o quê? É 50 dividido para 2. Então, ele é o quê? 25. Se ele diz que aqui é 70 e aqui o OB é a bissetriz de AOC, então esse ângulo aqui é 70 dividido para 2, que é 35. Logo, o ângulo X é o quê? É 25 mais 35. Então, X é igual a 60. E que tipo de ângulo ele é? Ele é menor do que 90 graus. Quando ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Na figura OM, é bissetriz de COD e mede AOB 120 graus. Então, isso aqui tudo, ó, mede 120 graus. Ele quer que a gente descubra o X e o Y, certo? Então, se aqui OM é bissetriz de COD e esse ângulo aqui é 15, então o X é 15. Então, a primeira a gente já descobriu. Só que ele diz o seguinte, mais um pouquinho aqui, né? Que aqui é 120 e ele quer agora a medida de Y mais 10. Então, OM também é o quê? No caso aqui, eu vou saber bem aqui. OM é bissetriz de COD e do AOB mede 120 graus. Então, vamos lá. Eu já descobri o X. Então, vai ficar assim, ó. Y mais X mais 15 mais Y mais 10 é igual a 120. Y, o X eu já descobri que é 15 mais Y mais 10 igual a 120. Eu tenho um Y mais um Y, 2Y. 15 mais 15, 30, mais 10, 40, igual a 120. 2y é igual a 120, o 40 está positivo, passa negativo. 2y é igual a 120 menos 40, 80. Y é igual a 80, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 40. Olha aqui, se o y é 40, então aqui é quanto? 50. E 40, ó.
50 mais 15, 65. 65 mais 15, 80. 80 mais 40, 120. Tá aprovado. Triângulos. O triângulo é uma figura plana fechada formada por 3 segmentos de reta, certo? Nós temos 3 segmentos, onde ficam os lados do triângulo e os seus vértices. Vértices são pontos de encontro dos lados. Nós temos o vértice A, B e C. Os lados são os segmentos de reta que limitam os triângulos. Nós temos o lado A, o lado B e o lado C. Os ângulos internos são as aberturas internas entre os lados. Nós temos os ângulos internos A, B e C. E os suplementos são os ângulos externos. Nós temos os ângulos externos A, B e C. Observe o triângulo ABC e responda o que se pede. Qual é o ângulo interno oposto ao lado de medida A? O lado de medida A é esse. Quem é o oposto a ele? É o ângulo interno A. Cite um par de ângulos adjacentes e suplementares. Adjacentes, que tem lado comum, e suplementares, quando eu somo os dois, dá 180 graus. Então, vamos pegar mesmo que a gente já trabalhou aqui. Nós temos o ângulo A, que é interno, e nós temos o ângulo A, que é interno. Ou seja, A interno e A externo. C, quanto mede a soma do ângulo com o ângulo? Ou seja, desses dois ângulos aqui, eles medem juntos 180 graus. Classificação quanto aos lados. Nós temos os triângulos quanto ao lado escaleno, isósceles e equilátero. Vamos ver cada um. Quando é que ele é escaleno? Quando todos os lados têm medidas diferentes. Ou seja, o lado A é diferente do lado B, que é diferente do lado C. E no triângulo escaleno também, todos os seus ângulos vão ter medidas diferentes. Isósceles tem dois lados iguais, o lado diferente é chamado de base. Olha aqui, nós temos o lado A igual ao lado B, que é diferente do lado C, que é chamado de base. Consequência, ele também tem dois lados iguais e um diferente, que é o oposto à base. Classificação quanto aos lados. Vamos lá. Equilátero. Quanto é que ele é equilátero? Quando tem todas as medidas iguais. O lado A é igual ao lado B, que é igual ao lado C. Consequência, os seus três ângulos também vão ser iguais. Classificação quanto aos ângulos. Nós temos o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. Então, basta prestar bem atenção na palavra, né? Acutângulo vem do nome agudo. Todos os ângulos internos são agudos, ou seja, todos os ângulos são menores do que 90 graus. Olha aí. Num triângulo acutângulo, todos os ângulos externos são obtusos, porque se interno é agudo, o que está fora, formando 180 graus, ele vai ser o quê? Maior do que 90. Logo, eles serão obtusos, os de fora, viu? Os de dentro são agudos e os aqui de fora, os externos, são obtusos. O retângulo. Retângulo vem do ângulo reto, ou seja, um dos seus ângulos vai ser reto, vai possuir 90 graus, e os demais vão ser agudos, ou seja, vão ser menores do que 90 graus. Obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso, ou seja, esse ângulo vai ser maior do que 90. E os outros dois são o quê? Menores do que 90. Significa dizer que eles são agudos. O importante é saber que o obtusângulo, um dos seus ângulos, vai ser maior do que 90 e menor do que 180. Por isso que ele é obtusângulo. E com certeza, os outros dois, quando eu somar o alfa mais o beta, vai dar um valor também menor do que 90 graus, porque o θ ele é maior do que 90. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser o quê? 180 graus. Não importa qual é o tipo, se é retângulo, se é equilátero, se é escaleno. Então, sempre que eu somar os seus três ângulos, vai dar 180 graus.
Considere o triângulo ABC, calcule os valores dos ângulos X, Y e Z. Vamos lá. Eu sei que se eu tenho um ângulo interno X com seu ângulo externo, que é 40, eu sei que eles dois juntos vai dar 180. Então, quem é o X? É 180, o 40 está positivo, passa negativo. Então, o X é igual a 180 menos 40, 140. E o Y? Eu sei que se eu somar o Y, que é um ângulo externo, com o interno, vai dar também 180. Então, Y mais 30 é igual a 180. Y é igual a 180, o 30 está positivo, passa negativo. Y é igual a 180 menos 30, 150. E o Z? O Z é um ângulo interno que somado com o externo vai dar 170. Então, aliás, 180. Z mais 170 é igual a 180. Z é igual a 180 menos 170. Então, Z é igual a 180 menos 170, 10. Resolvida a questão. E bons estudos.